principais notícias do mundo da educação que impactam a vida de professores, pais e alunos sob o prisma de quem vive o ensino sem fronteiras. Por mim, Michele Gama e Tiago Marinho. Toda segunda, sempre um novo episódio disponível aqui no Spotify e demais plataformas de streaming, assim como no canal do Professor Sem Fronteiras, também no YouTube. Estamos aí no episódio 3, já é o terceiro episódio, minha amiga Michele. E para começar, eu quero trazer uma notícia interessante para o nosso público aqui do Professor Sem Fronteiras, que são os nossos jovens, tão queridos e amados jovens, que são o futuro da nossa nação. E a primeira notícia, minha amiga Michele, para você comentar é a seguinte: mais de 400 jovens de 42 favelas do Rio apresentam à prefeitura projetos para melhorar o dia a dia de suas comunidades. O que você tem a comentar para a gente sobre essa notícia aí tão relevante? maravilhoso, maravilhosa essa notícia, Tiago. A gente estava precisando trazer notícias assim, até porque o nosso público é composto também por jovens, famílias, enfim. Olha só, o que me chama a atenção nessa notícia, primeiro, né? Ela arranca um sorriso natural do meu rosto, porque eu já tive um bom tempo, acho que 30 anos da minha vida vividos aí em comunidade, e eu sentia falta de que todos esses projetos de melhoria, eles partissem da opinião de quem está lá dentro. Então, olha só, além de ser uma iniciativa inteligente por parte desses jovens daqui do Rio de Janeiro, de onde a gente está gravando o podcast, é interessante não só pela iniciativa, como você disse, né, o jovem, o futuro do nosso Brasil, na verdade, eles já são presente. Então, é interessante que todo esse projeto de melhoria, em qualquer área, ele tenha como principal protagonista, principal conselheiro, vamos usar essa palavra, né? Conselheiro, quem está vivendo aquela realidade ali. E eu fiz uma análise bem rápida aqui dessa notícia, e esses jovens, na verdade, algumas melhorias que eu vi como sugestão deles, são coisas básicas. Olha só, é algo paradoxal, porque, olha só, eles não estão falando de você implantar laboratórios de informática, de você trazer fibra ótica para a internet da comunidade, não. Eles estão falando de necessidades básicas. Então, quando você lê, tem uma sugestão aqui de uma garota que é colocar grama na quadra das comunidades. Olha só, isso é o básico. Então, o que me faz, qual é a reflexão que me vem à mente agora? Primeiro, a gente não escuta as pessoas que estão ali, você sempre parte do ponto de vista de quem está vendo de cima, tem uma visão privilegiada, mas é diferente de quem está vivendo a realidade de uma comunidade. E segundo, a gente está pulando o básico e querendo fazer malabarismo para melhorar a vida de alguém, enquanto as sugestões aqui, como eu disse, são básicas. Melhorar o chão da quadra, trazer uma iluminação adequada, quer dizer, pulamos o básico e não estamos escutando quem deveríamos escutar. Essa é a verdade, mas notícia maravilhosa para começar nosso dia, hein, Tiago? Com certeza. E um ponto aqui que eu também vi, Michele, a notícia, que dos 42 programas, né, que estão sendo desenvolvidos dentro dessa proposta, 4 deles são para capacitação em sala de aula. Então, a gente vê aí também a importância, né, dessa garotada, podemos chamar assim, a preocupação deles de melhorar o ensino, que a gente sabe muito bem que está bem deficitário, inclusive não faz parte da pauta, mas a gente sabe que os professores aqui do estado e do município estão em greve, né? Então, bem interessante a gente tá vendo aí esses jovens se mobilizando, podiam estar reclamando, podiam estar só questionando a situação, a realidade deles, mas estão arregaçando as mangas, né, e correndo atrás de quem pode resolver. Então, muito legal, muito bom começar esse terceiro episódio com essa notícia bem bacana. Mas vamos lá que o tempo urge, minha amiga, o tempo urge. Próxima notícia que nós temos aqui: estamos em uma emergência. Pediatra vê crianças e jovens sob estresse tóxico. Minha amiga, o que é isso daí? Meu amigo, eu estive em sala de aula por 13 anos
felizes, tá? Em resumo, 13 anos felizes. E eu já percebia isso. Eu conheço esse pediatra, já estive em alguns eventos com ele aqui no Rio, conheci ele através do YouTube. E ele fala basicamente dessa. Basicamente não, né? Ele traz duas frentes aí, que é o ser o pediatra, mas ele embala esse ser pediatra com o ambiente, a influência do ambiente na vida dessas crianças e desses jovens aí. E eu achei interessante Show. ele trazer a expressão estresse tóxico, porque veja bem, a gente saiu de uma notícia que fala muito bem dos jovens e jovens que estão usando a sua moeda intelectual, aí, sua intelectualidade, sua inteligência, para fazer uma mudança coletiva. Agora, essa notícia, ela já mostra para a gente que existe uma outra fatia dessa juventude que a gente acredita, né, que ser o futuro, e eu acrescentei que já é o presente, existe essa outra fatia que está no estresse tóxico. E o estresse tóxico ao qual ele se refere aqui não é só fruto de um pós-pandemia, fruto de pouco convívio social. Ele está falando de algo que, em alguns casos, parte da própria casa, as expectativas que nós colocamos em cima dos nossos filhos. E tem uma coisa muito simples que eu percebo sempre aqui, né? Que às vezes a gente pergunta para a criança: o que você quer ser quando crescer? A minha filha falou: o que eu decidi. Eu achei uma resposta interessante, porque aquilo me fez não adotar um comportamento tóxico. Bem, eu nunca quis isso, mas eu, tendo a educação que eu tive, eu poderia assumir essa postura muito rápida de dizer, eu quero que você seja isso e aquilo. E o que ele fala aqui na notícia é que essa questão, doenças mentais e emocionais, transtornos de ansiedade, depressão, TDAH, doenças psicossomáticas, elas têm como origem, sim, na maioria dos casos, o ambiente doméstico. Não que os pais queiram, em alguns casos, os pais oferecem aquilo que têm, tá? Se teve uma educação violenta, vai oferecer uma educação violenta, na maioria dos casos. Mas me chama a atenção isso, que não é só o pós-pandemia, não é só. Tem uma coisa que está acontecendo dentro das nossas casas, e aqui eu vou colocar nossas também para não achar que eu estou na posição privilegiada. Tem alguma coisa acontecendo dentro das nossas casas que a pandemia só trouxe à tona isso. Ou seja, as cobranças que a gente faz para esses jovens, o diálogo, às vezes, ou muito infantilizado, ou no estilo sargento com essas crianças e adolescentes, e é óbvio que nós teremos aí esse estresse tóxico. Com certeza, minha amiga. São tempos diferentes, né? Como você bem falou, a pandemia só veio para ressaltar aquilo que de repente estava escondido, né? Aquilo que não estava ali às claras. Mas vamos seguir, tem mais notícia aí para o pessoal, né? Qual é a nossa Vamos próxima sim, notícia aí? vamos sim. Olha só, a gente está dando um pulinho aqui, hein? Notícia maravilhosa, notícia mais ou menos. Olha só, essa notícia invadiu todos os celulares e computadores essa semana. Brasil fica, olha só, em teste de habilidades de leitura entre crianças. Brasil ocupa o 39º lugar em ranking com 43 países. O Brasil ficou atrás do Azerbaquistão, se não me falha, e Azerbaijão. Não sei se eu pronunciei certo, não. Uzbequistão e Azerbaijão. Olha só, hoje a gente está caminhando, hein, Thiago? Notícias maravilhosas e tem essa notícia aqui ainda que coloca o Brasil no 39º lugar. O que você tem para dizer para a gente, amigo, sobre isso? Minha amiga, se dependesse da gente, traríamos só notícias boas, né, e agradáveis, mas como a vida é feita de coisas não tão legais assim, essa é a notícia, né, indicando aí que num teste, né, de leitura, habilidade de leitura, com alunos do 4º ano do ensino fundamental, garotada que está entre 9 e 10 anos de idade, a gente infelizmente ficou na 39ª posição. É importante explicar para o pessoal o que essa prova mede, né? É um teste internacional, e o teste avalia a capacidade de as crianças compreenderem textos, estabelecerem conexões entre as informações lidas e desenvolverem um senso crítico a respeito de um conteúdo. Ele foi aplicado com mais de 400 mil estudantes em 43 países, tá?
E aqui no Brasil, os estudantes participaram no fim de 2021. Então é importante a gente considerar isso, porque isso indica que a galerinha que participou foi a galerinha que estava aí no finalzinho, não, dentro da pandemia, a gente pode Sim, considerar, sim, né? sim, sim. O que me alarmou bastante nessa notícia é que 38%, né, dos estudantes brasileiros não dominavam as habilidades mais básicas de leitura, ou seja, então o teste não avaliava só leitura, é uma questão de interpretação. Então, a maior parte, aí, 40%, não conseguia nem ler direito, né? E de todo o universo de estudantes brasileiros que participaram dessa pesquisa, só 13% foram classificados ali como habilitados pelo teste. Na prática, significa que os alunos do Brasil conseguem ler textos simples, localizar ideias que estavam explícitas, né? E, infelizmente, se a gente for comparar com a Inglaterra, com os alunos que participaram de lá, né, que é o nível mais avançado, os estudantes lá conseguem interpretar até as emoções dos personagens, avaliar o estilo do autor, fazer ligações complexas entre as ideias e estabelecer comparações mais elaboradas. E a pesquisa também trouxe que os melhores resultados foi em Singapura, Hong Kong, Rússia, Inglaterra e Finlândia, ou seja, países aí de primeiro mundo, né? Então, o que isso traz para a gente? Não é muito diferente do que a gente já poderia imaginar, né? Parece que tem uma discrepância também, pelo que eu vi na matéria, entre testes feitos aqui no Brasil, né? Segundo testes, pesquisas feitas no Brasil, a gente não estaria nessa situação, mas se comparar o Brasil com os demais países, a gente fica aí quase que na lanterninha, né? E basicamente, se a gente está vendo uma pesquisa que fala a respeito da habilidade de leitura, que é uma habilidade básica, leitura, interpretação de texto, isso vai impactar, né, na vida dessa garotada em toda a sua vida escolar, na sua vida profissional. Então, isso é um ponto muito, muito preocupante, né? É de realmente entristecer, mas ao mesmo tempo de mostrar aos nossos colegas professores agora a tamanha oportunidade que existe no mercado, né? Então, se a gente tem esse déficit aí Exatamente. enorme, onde tem gente chorando, tem gente vendendo lenço. Mas eu Vendendo queria te lenço. ouvir também um pouquinho. O que Você você está lendo acha? minha mente, O que né? Você está você... lendo minha mente. Eu ia falar essa frase aqui de Silvio Santos, que ela pode ser vista por duas óticas, né? Se você pensa se a sua cabeça está aqui meramente pedagógica, você vai olhar para essa frase e vai dizer, nossa, que cruel, nada disso. Mas se você pensa 50% pedagógica, 50% empreendedora, nossa, você vai enxergar exatamente o que você falou, uma oportunidade. E o trabalho do professor nada mais é do que apresentar uma solução por meio de um processo educativo. Então, olha só, essas crianças, esses adolescentes, vamos dizer assim, são crianças, foram crianças que fizeram. Elas estão no nosso Isso, país. E hoje a internet, ela tira a fronteira, exatamente aqui, né? Professor sem fronteiras. Então, os alunos estão em todos os estados brasileiros. Todos os estados brasileiros. Então, o que é que o professor vai fazer agora? Ou ele vai lamentar, ou a gente vai alimentar esse problema de forma que ele cresça, 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 ou a gente vai apresentar a solução. Afinal de contas, passamos alguns anos dentro da universidade para adquirir aí diploma e conhecimento nas áreas da licenciatura, e agora é a hora da gente colocar isso para jogo, né, Tiago? Tem crianças aí precisando disso, esse resultado, na verdade, eu vou até usar ele para depois meio que futucar os professores, para falar, olha só, você é formado, você tem habilidade e tem essa clientela aqui, como é que a gente faz para chegar neles? E é aí que entra o Professor Sem Fronteiras, Tiago, Marinho, Michele Gama, é ou não é, amigo? com certeza, com certeza. A gente sempre tem que procurar olhar as notícias, né, sob o viés das oportunidades. Isso tem que ser um mindset do professor que também é o nosso público. E você, jovem, que de repente está nos ouvindo e está nessa situação aí, saiba que a gente, né, dentro do Professor Sem Fronteiras, tem como te ajudar. Teremos aí muito em breve cursos de redação, por que não, né? Cursos também de habilidade de leitura, porque lendo essa pesquisa aqui que a gente consegue identificar os problemas. Então, saiba que aqui no Professor Sem Fronteiras, com os professores que vão participar da nossa plataforma, você vai ter chance de sair dessa realidade. Aqui a oportunidade é para todo mundo. Mas, minha amiga, são essas as notícias, né, que nós separamos para essa edição.
Lembre-se sempre que aqui teremos as principais notícias do mundo da educação que impactam a vida de professores, pais e alunos, sempre sob o prisma de quem vive o ensino sem fronteiras, por Michele Gama e Tiago Marinho. Isso aí. Toda segunda-feira, sempre com um novo episódio disponível aqui no Spotify, demais plataformas de streaming, assim como no canal do Professor Sem Fronteiras no YouTube. Minha amiga, quem gostou do episódio, o que essa pessoa tem que fazer? Obviamente tem que clicar aqui, deixar comentários, principalmente se você está lá no YouTube, e seguir as nossas redes sociais, @eumichelegama, com 2 L's, e Professor Sem Fronteiras, para ficar por dentro não só das notícias, como das oportunidades. É isso aí, meus amigos. Até o próximo Professor Sem Fronteiras. Um forte abraço a todos e tchau!